Fala pessoal, aqui é a Ju, quem tá filmando é o Gui e hoje a gente vai levar vocês para conhecer a parte mais luxuosa e turística de Cancún. Então bora conhecer a zona hoteleira. A gente já mostrou aqui no canal então como que é a parte mais central de Cancún. Hoje a gente veio para o lado oposto, para a zona hoteleira, onde ficam os maiores hotéis aí de luxo, resorts all inclusive. Inclusive aqui, ó, até de curiosidade, é a avenida principal. Eu não me lembro agora o nome certinho, mas eu vou deixar na tela. E basicamente são 20 quilômetros de extensão, totalmente cercados aí por hotéis e praia. Isso aqui, né, Júlia, onde a gente está agora, é mais uma região de shopping, assim, são uma região mais de comercial que fica aqui nessa parte da zona hoteleira, né? Se eu não me engano, aqui tem altas lojas, assim, de luxo. E uma das coisas que eu achei mais bonitas é que quando tu atravessa ali, tem um canalzinho, assim, porque aqui onde a gente tá, né? Beleza, é uma região que tem construções e tal, uma região que eles deram uma, de certa forma, aterrada, né? Pra ficar maior. Só que ali pra trás já é uma lagoa. Inclusive, um pouco mais ali pra trás, tem um condomínio fechado, que é um dos primeiros aí da cidade e um dos mais luxuosos, mais assim, vamos dizer assim, exclusivos, né? Tanto que não dá nem pra entrar lá. Eu ia falar isso, tanto que para aquela região a gente não pode entrar. Mas aqui ainda é uma parte comercial, um comércio aí um pouco mais luxuoso, né? Como vocês podem reparar. Ó, uma São Victoria's Secret até aqui, poucas pessoas, lojas de marca, assim, de grife. Aqui tem uma Victoria's Secret. Enfim, vamos explorar, ver o que tem por aqui. A gente ainda não tinha vindo para essa parte específica, né, da zona hoteleira. Mas vamos ver. E a parada, pessoal, aqui dessa parte turística é que basicamente vai estar todo mundo na praia, nos hotéis, nos resorts, e ali para atender essa galera vai ter assim essas galerias comerciais, vai ter restaurante, mas a verdade é que tá todo mundo lá do outro lado, na praia, aproveitando, olhando o Caribe. E aqui, ainda mais essa hora, né, nesse calor que tá fazendo aqui em Cancún, não tem muita gente não. Tá bem vazio, né? Mas olha, Júlia, mostra aqui que bonito. Aqui tem uma espécie de Veneza de Cancún. Falta só o barquinho. E essa água aqui que a gente comentou pra vocês, né, que leva lá pra trás no lago. Até de curiosidade, muitas vezes quando a gente olha, isso me enganou, tá? Quando eu olhei no mapa Cancún pela primeira vez, eu achei que, beleza, ali tava a praia e logo atrás já tava a cidade, né? Mas eu vi que tinha uma parte verde, mas eu achava que era mato, na verdade, sabia? Sério? Só que é uma mistura, é uma lagoa que tem uma água dessa cor aqui e uma mistura também entre mangue, enfim, um pouco de árvores também. É uma região bem peculiar. A gente já vai deixar a foto aí no vídeo para vocês olharem de cima, mas o que eu queria falar é que Cancún ela é meio que separado, né? Então ali da parte central por essa lagoa, e antigamente, antes deles construírem tudo isso aí que a gente vai mostrar para vocês hoje, era uma barreira natural, sabe? Às vezes tu tá na praia, assim, tu vê longe uma barreira de areia, um banco de areia. Era um grande banco de areia que funcionava como uma barreira natural ali que separava justamente essas lagoas, né, do mar. Em um momento conectaram, então transformaram esse set aí, né, nisso que a gente conhece hoje como Cancún, porque ali na década de 70 eles sentiram, a necessidade de criar um polo turístico aqui na região do Caribe, né, mexicano, mais especificamente aqui onde a gente está, na Riviera Maya. Então eles viram que aqui a região de Cancún, que a água era boa, que essa barreira, né, que antes era uma pequena ilha de pescadores, cheio de um cocotal que eles chamavam, cheio de, enfim, coqueiros, né, árvore de coco. Então eles viram que tinha potencial e acabaram fazendo uma grande obra, uma grande infraestrutura, conectaram essa barreira ao continente, né? Aí sim, então, antes, o que era um set, né, ficou meio que uma ferradura, assim. Então é um formato meio assim, ó, vocês vão entender. É quase um C, assim, que é conectado. E desde então é o maior polo turístico aí do México. E aconteceu que foi construída num momento bem oportuno, né? Como teve ali a questão da Revolução Cubana, o fechamento de Cuba ali para os Estados Unidos, grande parte do turismo ou migrou para a Flórida ou veio aqui para Cancún. Eles acabaram observando toda essa galera aí, então até por isso deles terem aproveitado esse momento aí para fazer essa construção. E uma curiosidade, né, Júlia? Deixa eu falar também, já falei bastante, mas vamos andando, eu vou falando, que Cancún está no estado de Quintana Roo, que é uma das províncias aqui, um dos estados do México. E do ladinho fica Yucatán, que é um outro estado. Mas por muito tempo eles foram partes do mesmo território. Porém, depois, principalmente ali na década de 70, quando construíram Cancún, isso realmente se separou, duas zonas administrativas diferentes. E o mais curioso é que, beleza, tu vai vir pra cá, mas tu não vai comer a comida de Cancún especificamente, assim, ou de Quintana Roo. Tu vai comer a comida yucateca, que é justamente a comida tradicional aqui de Yucatán. Então, por mais, isso é um negócio que eu aprendi recentemente,
por mais que tu não esteja em Yucatán, muito da culinária daqui é yucateca, é de Yucatán, e por isso que em grande parte nas taquerias, onde tu for comer comida mexicana, tu vai ver que tem alguma coisa ali, Yucatán, comida yucateca, enfim, por mais que a gente esteja em Quintana Roo, né, só de curiosidade. Olha só, agora a gente está dentro então desse centro comercial, a gente atravessou ali a pontezinha, um lugar bonito, shopping né? meio aberto assim, né, bastante arejado. Olha, ali, Júlia, tem um letreiro de Cancún e eu acho que vai dar pra ver a lagoa que a gente estava comentando, né? É verdade. Vamos Isso aí ver. é até uma parada, tá? Esse letreiro aí, Cancún, eu achava que ficava em uma praia específica, assim, sabe? Que nem tem no Brasil, Eu Amo e o nome da cidade, né? É um ponto da cidade. Mas não, aqui Tem vários, né? eu já vi mais de 5 vezes, assim. É o que mais tem é esses letreiros com o nome de Cancún. E ó, aí pra trás aí a gente tem a lagoa. Vamos ver como é que tá. Não é aquele azul caribenho, né, que a gente conhece, porque é uma lagoa. Mas ó, que bonito. Assim, não tem ninguém, né? Eu acho que a gente não escolheu um bom horário para fazer esse tour aqui, porque tá bem quente agora. Tá todo mundo escapando do sol e a gente aqui gravando vídeo, né? Ó, e só de curiosidade, estão vendo esse condomínio ali? Esse dali é o La Isla, é um condomínio fechado, então muito exclusivo, assim, caríssimo. Um dos primeiros, até a gente vai colocar aqui na tela o Master Plan de Cancún, porque Cancún não é uma cidade velha, é uma cidade que tem uns 50 e poucos anos aí, pois é, né, surpreendentemente. E um dos donos, né, do Airbnb que a gente tá, na verdade o dono, o senhor, né, ele foi um dos arquitetos que construiu vários dos hotéis aqui de luxo, se eu não me engano, 14. 14 hotéis. É, um deles é bem famoso hoje em dia, assim, eu não sei se na época já era, né, mas é o Celina. O Celina basicamente é uma rede de hotéis aí que em todo lugar no mundo, tu olha onde é que tem um Celina no mapa, tu vai saber, pô, beleza, se aqui tem um Celina eu posso me hospedar aqui perto, porque geralmente eles estão muito bem localizados. Eles estão ali na frente, na pontinha ali do que é a ilha de Cancún, né? E foi ele que fez. Legal, Que né? legal, que legal. E ele compartilhou com a gente, então, como é que era o plano ali inicial de Cancún, pra gente só ter uma noção de como é hoje e comparar, né? E isso daqui, então, era um dos primeiros bairros ali dessa região. Ele comentou que a ideia sempre foi que essa parte ficasse ligada com o resto do centro ali. Acho que era por ferro, se eu não me engano, que ele comentou, né? Que existiam esses planos, então, disso daqui ser conectado, ali ter uma rua e tudo mais. Só que por questão de segurança, se tu deixa essa região ali totalmente desconectada, com acesso só, é muito mais seguro, né? E, obviamente, os caras ali que tinham dinheiro, que investiram, resolveram ir por esse lado. Mas, ó, Júlia, mostra os restaurantes aí, ó. Bem naquele formatinho, né? Conhecido. Aquela cabaninha assim, né, bem aquela imagem que a gente pensa quando pensa em Caribe, quando pensa em Cancún. Bastante comida local, por mais que seja um restaurante aí mais gourmet, digamos assim, né? Não é o mesmo estilo de restaurante que a gente encontra lá na área central, embora a comida seja talvez a mesma. Ah, a gente sabe que a gente tá num lugar bem privilegiado aqui, justamente por conta das lojas que a gente vê ali, né? Se eu não me engano, tem até a loja da Rolex, Victoria's Secret, enfim, a gente já passou na frente de alguns. Então aqui, com certeza, vai ser o valor vai ser um pouquinho mais alto, né? Mas tem toda essa vista aqui do lugar, enfim. É uma outra estrutura, é uma né? outra experiência, né? Também. A gente sempre paga por isso, né? Olha lá, tem até um aquário, ó. Eles, certo, deixam as lagostas ali, né? Pra mostrar que é bem fresco. É verdade, é. Ah, eu acho que ele vai pegar uma, olha lá. Será? ¿Puedo filmar? Ah, gracias. ¿Ustedes preparam en la hora? Oh, qué loco. La agarran acá y la cocinan. Ah, que... ¿Y puedes compartir los precios para El gramo lo tengo en 2.50. 2,50? 50. Se tu Legal. quiser comer uns frutos do mar aí realmente Una fresco, buena né? experiencia, ¿no? Está muy fresco, ¿sí? No hay duda. Qué bueno, Dale, qué bueno. gracias. El Gracias. atardecer es muy bonito de este lado. ¿A qué horas? 4, 6 de la tarde. 6 de la Acá tarde. se puede ver el sol? Sí, ¿Sí? siempre es de este lado. Ah, Hay qué una bueno. hora dorada. Uau. Dale, gracias. Los esperamos. Gracias. Poxa, que legal, né? Então aqui dá pra ver o pôr do sol ainda, ela falou. Tem um horário aí que fica mais charmoso ainda. A gente até foi pra praia esses dias e eu tava pensando, nossa, vamos ficar até, né, o entardecer, porque aqui o sol se põe mais ou menos umas 7 horas, 7h30 da noite. Agora, né, em fevereiro. Só faltou olhar, né? E daí só faltou O olhar mapa, né? onde é que caiu o sol, né? Que não era na praia. Daí eu fiquei meio triste, mas aqui tá uma opção. Dá pra vir pra La Isla e dar uma olhadinha aí no pôr do sol também. A gente tava ali naquela ruazinha e a gente veio agora pra essa área. O shopping é realmente bem grande. E uma parada que eu notei é que todas as lojas têm uma cor diferente, assim. São várias casinhas coloridas, bem bonitas. E inclusive tem um parque de diversões aqui pra entreter as carrossel, crianças, né? Um carrosselzinho, né?
Ó, e aqui na frente, Júlia, eu vi que tem uma atração que é bem conhecida, que é esse aquário aí. Na real que o forte dele não é muito tu visitar e ver os peixes, tá? Mas sim tu pegar e interagir ali com os golfinhos. Eu acho que não é uma coisa que eu faria, assim, ainda mais estando, sei lá, eles numa piscina artificial ali, tu ir nadar, me parece meio errado. Mas a real é que aqui quanto mais tu paga, mais tu interage com ele, ó. Tem até o Interax. Enfim, bora pra lá, Julia, que aqui, ó, a gente voltou pra esse canal, ó. Ah, verdade, a gente entrou por um lado e agora estamos saindo pelo outro. É, e o canal vem justamente aqui dessa lagoa, ó. Não é uma água fake, é realmente da lagoa. Galera, agora a gente tá indo pra praia porque estamos na zona hoteleira, estamos, né, ali do ladinho da praia, então por que não mostrar? Só que antes da gente sair desse shopping, eu preciso mostrar uma coisa pra não pagar de mentirosa aqui, que a gente falou que, nossa, esse shopping aqui, altas marcas de luxo e tudo mais, com vocês. Lá na frente, Balenciaga, Gucci, Chanel de novo, Louis Prada, Louis Vuitton. Ali tem a Cartier também. Enfim, Eu tá conheço aí. a Cartier de nome, mas eu só não sei, assim, não tenho certeza do que eles fazem. Não me importa também. Enfim, tem aquele lugar lá também, né, Júlia, que parece bem luxuoso lá, olha só. Do lado daí já tem um outro também. São, assim, os hotéis aqui, eles parecem um shopping. De tão chique, bonito, espelhado, assim, grandão, imponente. Acho que todas essas características combinam com os hotéis daqui. Não, total. E olha só, uma estrada ali bem ampla, né? Eu ia falar ampla, já tô misturando as línguas, bem ampla ali, ó. Realmente para ter bastante fluxo de carros. Essa outra região que a gente tá, muito limpa, olha só. Bastante calçada. A gente até imaginava que ia ser muito ruim caminhar aqui, que só ia ter espaço para carro. Mas na real, que não é nem perto disso, tá? Tá bem realmente gostoso assim de caminhar. A gente vê que tem outras pessoas ou caminhando ou pegando transporte, por exemplo, público, que realmente os turistas também usam esses ônibus ali para chegar nos lugares. A gente veio pra cá, assim. Exato. Não, mas eu tô falando até as pessoas que estão aqui na zona turística, tá? Eles ficam usando esses ônibus para ir subir, para ir para uma praia, para ir para um shopping, mas às vezes eles também acabam optando ali por bicicleta, por patinete elétrico, esse tipo de coisa, né? Porque se vocês forem olhar onde a gente está andando agora, até parece que a gente está no lugar errado, né, Júlia? É porque a gente tá, na verdade, né? Aqui passa um carro, a gente deveria estar ali na calçada do lado. Mas enfim, tem uma calçada. Acho que dá pra você percorrer essa orla, digamos assim, essa parte inteira dessa avenida numa calçada. Tem inclusive dos dois lados da rua. E aí de vez em quando, né, quando é uma parte mais comercial, daí você encontra supermercado, encontra loja. Depois a gente vai para uma outra parte aqui também da zona hoteleira para vocês sentirem um pouco da diferença. E enfim, vamos fazer agora talvez um time-lapse até chegar na praia? Pode ser, mas olha só, eu até ia falar que tinha uns gringos ali tirando foto na frente do hotel também. Eu acho que eles ficaram impressionados com o tamanho, não é só a gente não. Até eles pararam ali para tirar uma fotinha. Mas Júlia, eu não sei... Vamos, Júlia, vamos? Tá, vamos. Vamos. A gente não sabe muito bem onde é que atravessa, porque aqui as ruas são largas, os carros passam bastante rápido, mas a gente vai se encontrar e assim que a gente chegar na praia a gente continua o vídeo. Pausa no timelapse só pra dizer que, cara, tem muita gente falando muita língua diferente aqui, assim, que tu só escuta e, sabe, não é nada. É a mesma coisa que só uns barulhos, assim. Enfim, curiosidade aí, realmente essa região tem muito gringo, tá? E olha só que vista bonita. Nossa, é verdade, lá tem um lago, né, de novo. Baita construção também. Seguimos com o timelapse, bora. Assim, por mais que dê pra caminhar aqui por essa região, é bem ruim de calçada, é bem ruim de faixa de pedestre. Não é um convite a você sair caminhando, tá? Tu consegue desenrolar aqui de bicicleta, consegue desenrolar de patinete, mas a questão é que tá tudo bem longe. São mais de 20 quilômetros de extensão dessa região aqui com a faixa de areia. Então acaba que ir de um lugar para o outro sempre vai ser longe. Por isso que a galera geralmente usa também o transporte público, os ônibus que passam por aqui. E outra coisa que acontece aqui é que, beleza, a praia é pública, mas a gente já comentou em outro vídeo que praia pública é diferente de acesso público à praia. Tu pode frequentar a praia, com certeza. O que acontece é que é muitas vezes muito longe, assim. Ah, tem uma entrada de praia aqui,
a próxima entrada de praia vai ficar a 2 quilômetros. É que então, o que acontece é que a maioria, acho que das praias do Brasil é nesse formato, se não todas, de ter uma faixa de areia direto pro mar e você poder entrar onde você quiser. E quando não tem, são quadras. Normal, essa é a distância para você poder entrar na praia. Aqui o que acontece é que é um hotel do lado do outro, um grudado no outro. Vocês viram o tamanho dos hotéis? Então, até chegar numa próxima entrada, você tem que pesquisar bem pesquisadinho no Google Maps para parar no ponto certo, né? Descer. Porque se você for andando, vocês estão vendo aqui o trabalho que é, né? Para atravessar, para caminhar, as coisas ficam longe. Então, esse é um ponto, assim, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, exatamente. É engraçado que tu nota também a diferença, grande diferença assim, em alguns lugares para outros. Por mais que seja uma região luxuosa, tu vê que existem pequenos cantos descuidados e tudo mais. Olha lá aquele prédio, que a pintura ela não falha 1 centímetro, tá? Sim. Impecável. E ao mesmo tempo aqui a gente vê sujeira. Um muro quebrado. Um muro quebrado. Total. Então tu vê que tem esses pequenos gaps, assim, que às vezes tá muito bonito, mas ali do ladinho vai ter alguma coisa que acaba deixando feio. As praias, cara, as praias são indiscutíveis, assim, são muito lindas. Não tem o que falar, a Mãe Natureza caprichou aqui legal, assim. O que a Mãe Natureza fez, ela não errou. Mas tu nota aqui que às vezes tem um lugarzinho ou outro que não tá aqui, ó, por tão exemplo, bonito essa assim. rua que a gente não veio na calçada porque ela tava toda cheia de sujeira, enfim. Parece até que algumas partes estão ainda em construção, assim, né? Que não foi bem limpo, assim. Ou tá um pouco construíram e não velho. terminaram. Uhum. Mas a maioria ali dos hotéis, não tem um lá pra achar algum erro, assim. É tudo muito perfeito. O que a gente tá falando é isso, que beleza, é tudo lindo, é tudo luxuoso, mas tem um cantinho outro ali que tu vê que tem uma baguncinha, sacou? Não estamos diminuindo o lugar, 100%, né? não estamos caçando a perfeição, que ela não existe, É só vida real. pontuando o que a gente tá vendo, né? Mas galera, realmente o momento então mais esperado do vídeo, né, ou pelo menos um deles, que é conhecer a praia, né? Estamos nos aproximando, então, Júlia, leve-os à praia, por favor. Playa Marlin. Então vamos lá. Dá pra usar aqui a passarela ou ir de escada. Então acessibilidade aqui, check. E vamos lá. E esse tipo de lugar aqui, ó, tu pode pegar, chegar aqui, usar esses coqueirinhos, usar os que estão ali embaixo, trazer tua comida. Enfim, só não pode fumar na praia aqui. O restante tá liberado. Inclusive, uma coisa que tu não pode, por exemplo, fazer na rua, que é beber, tu pode chegar aqui e beber tranquilamente. Mas isso aqui é importante, olha só, Júlia. Eles realmente vêm cobrar, tá? Ah, verdade, é. E outra coisa que eu vi em alguma outra praia que a gente passou é sobre a questão de respeitar os animais, enfim, recolher o lixo, o básico, né, galera? Que tem que ter em qualquer praia, em qualquer lugar do mundo. Mas enfim, parou de falar aí de regra e coisa arada. Vamos olhar aí, ó, a praia. Olha esse marzão aí, caribenho. Senhor, eu acho que eu nunca vou me acostumar com essa cor. Esse azul... É difícil de escrever, tá? Falar pra vocês que é de arrepiar, assim. Toda vez que a gente vem pra praia, a gente olha, a gente até tira o óculos pra olhar. É outro rolê. Olha isso. E a galera que tá voando com esse balão ali, não sei muito bem o que é. É um rolê que tem pra tu fazer aí. Tu vai nessas barraquinhas que nem tem ali na frente, ó. E eles fazem esse tipo de passeio. Não recomendamos muito, né? A não ser que tu tenha um bom seguro viagem, né? Se tu ainda não tem um bom seguro viagem, vai vir pro México, usa o nosso código aqui, contrata teu seguro lá na Assist, não vacila, não dá bobeira, que o barato muitas vezes sai caro. E se já tá com seguro de dia, então daí sim tu pega e aproveita, se mete no mar aí, come umas coisas duvidosas, né? Que é a melhor parte. Eu acho que ali com o drone deu pra ver um pouco melhor, né, o que a gente tá falando. Realmente os hotéis, os resorts, eles estão todos um do ladinho do outro, assim. E daí tu não consegue acessar a praia, como por exemplo a gente fez por aqui. E esse tipo de entrada, aqui na zona hoteleira, elas ficam normalmente bem distantes, assim, uma das outras. 1 quilômetro, 2, às vezes até mais, né, Julia? Geralmente é 1, 2 entradas no máximo, assim, por praia, né?
E agora a gente vai então para outra parte, que eu acho que é uma das partes mais conhecidas aqui da região central, que é onde ficam as baladas, enfim, mais o agito. E é normalmente o teu ponto de entrada aqui na zona hoteleira, né? Quando a gente vem de ônibus, né? É uma das principais praias, assim, então a gente tá indo pra lá agora. A gente não vai entrar na água, que a gente já mostrou em outro vídeo. Eu acho que talvez não vai nem entrar na areia, né? Acho que não, né? A gente tá até de tênis, tá, galera? Isso é engraçado, né? A gente vir pra praia e gravar de tênis, mas é porque o vídeo de hoje não é pra focar especificamente em praia, mas sim na parte luxuosa, mostrar como que é a vida urbana aqui dessa zona hoteleira. Olha, a gente tá pegando um ônibus pra ir então até a próxima praia. A gente veio pra praia de ônibus lá da zona central pra cá. E o ônibus ele é bastante acessível, passa frequentemente, a gente pega esse vermelhinho, a gente já explicou em outro vídeo como que funciona, mas existe bastante frequência assim, de ônibus porque muitas das pessoas que moram na zona central trabalham aqui na zona hoteleira, então precisa ter esse acesso assim, fácil, né? Ó, a gente então saiu daquela praia Marlin e a gente veio para essa zona aqui que é mais próxima da praia Chacmol, da praia Fórum. A gente tá mais do que... Quando tu olha então Cancún por cima, é quase um 7, né? Uhum. A gente tá ali no canto superior direito. Isso, exatamente. Mais no começo, digamos assim, né? E se liga só na polícia aqui na frente do hotel. Isso aqui, na verdade, é um... Não sei bem se é um residencial, se é realmente pra quem mora, porque o nome é residencial, ou se é um hotel. Mas o bagulho aqui tá brabo, né? Não, olha só, eles estão realmente bem fortemente... Bem armados, em guarda-chuvados, os guarda-chuva aí estão bem grandes. A gente já comentou isso em outro vídeo, né? Mas é bem comum a presença da Marinha, do Exército, da Polícia Civil. Basicamente tá todo mundo trabalhando aqui nessa região de Cancún, tá? Por isso que a gente se sente bem tranquilos, assim. Isso e dado as poucas saídas que existem por o continente, né? Como a gente comentou, é meio que um C assim, né? Antes era um 7, pensa que era um 7, e eles conectaram as duas perninhas ali no continente. Então tem poucas saídas para a terra. Então se alguma coisa acontece aqui, eles fecham dois lados e... Não tem pra onde correr, né? Ou nadar, né? Só tem pra onde nadar. Exatamente. Então acaba que é uma região bem tranquila, assim, eles têm bastante controle nesse sentido. E tu vê até mesmo policiais na praia, assim, na areia, né? Bastante, os militares, inclusive, da marinha e tudo. Então te bota bastante segurança. Tanto que a gente já foi pra praia e deixou as coisas na areia, entrou no mar e nada aconteceu, assim. É bastante familiar, assim, nesse sentido, né? Como a gente comentou, são poucos acessos e saídas para o continente e para as praias é a mesma coisa, são poucos acessos públicos à praia. Então é muito difícil tu sair sem tu passar sempre pelo mesmo lugar ou sem tu ter acesso aí a um dos hotéis, dos resorts, né? E agora, Júlia, a gente está chegando... Essa região aqui é marcante para mim, porque é onde as duas vias se dividem. Quem vai e quem volta. É verdade. E aqui tem um mercadinho desse outro lado ali, bastante artesanato, enfim, bastante lembrancinha, assim, coisa para viagem, né? Coisa assim, quem quer levar um imã de geladeira, quer levar, não sei, tem de tudo lá, tu vai encontrar. Quer levar, tu vai encontrar lá. É verdade. E mais ali pra frente estão os restaurantes, as baladas, né, que a gente comentou pra vocês. Essa daqui é uma das áreas mais comerciais, eu até diria, de toda essa zona hoteleira, porque é uma das primeiras praias que tem aqui, né? Então tem bastante resort, tem bastante hotel e acabou se criando um comércio bem forte nessa região. E inclusive tem uma coisa em específico aqui, que logo mais a gente vai passar na frente, que é o que torna essa região ainda mais famosa, que é uma balada. Claro. Né? A balada Cocobongo. A gente já vai mostrar pra vocês o que é essa balada, o tamanho aqui, dela e o preço. Filma aí, Julia, que vocês vão notar que a galera tá o tempo inteiro te chamando em inglês, tá o tempo inteiro tentando te parar para te vender um passeio, para te vender um ingresso para balada, enfim. Aqui é realmente bem aquele estereótipo de estão tentando achar todos os turistas possíveis, tá ligado? E estão tentando te vender alguma coisa. Vocês vão notar, enquanto a gente anda, que eles vão chamar, talvez eles não chamem porque a gente tá gravando. Mas ou talvez por isso eles chamem ainda mais, né? Vamos ver. E ali, ó, tem o que eu falei, o mercadinho, tá vendo? Ó, restaurante, bastante coisinhas assim para levar de lembrancinha. Aqui, ó, um outro restaurante de comida mexicana, bem tematizado, né? Com certeza que é a parte mais turística da cidade. E ó, esse aqui é o Cocobongo que a gente falou para vocês, a balada bem famosa e que atrai bastante turista aqui para essa região. A gente já passou aqui na frente e chegou a perguntar o preço e num dia mais econômico possível, que era um domingo à noite, tava $90 a entrada. Então assim,
É um grande espetáculo, né? Uma grande balada bem famosa. Mas tem que estar com apetite para isso, né? Tem que ser realmente o que tu tá buscando, assim. Exato. Porque $90 no domingo, né? Ele falou que costuma ser o quê? 120? Acho que por aí é. Aqui a gente pergunta também. Olá, quanto está o cogobongo? Ah, não é? Ah, ¿es allá? $90. $90. Dale. ¿Y cuál es el día más caro que hay? Que está más lleno. Todos los días está lleno, hoy está lleno. ¿Hoy está lleno? $90, barra Dale. libre. Ah, barra. O tengo uno de 80 con 5 bebidas, pero con el de 90 te doy entrada rápida a todas las bebidas, hamburguesas, papas fritas. Hoy se pone muy bien. Ah, es Hoy barra vamos a libre y tener se como puede comer también. todo. Bueno, te Ah, dan está bien. snacks. Sí, sí. Hamburguesas chiquitas y papas fritas ilimitadas. Te Ah, meto genial. rápido sin hacer fila. Ah, genial. Entonces te puedes emborrachar y comer. comer. Ah, lo pasas muy bien. ¿Quieren, entonces. ¿Quieren comprarlo? Dale, No, por pero ahora no. estamos grabando este video, pero Ok, va. quizás otro día. Sí, todos los días aquí estoy. Dale, graças, amigo. Graças. Ó, $90 então, tá aí a resposta para as nossas perguntas. E é open bar e ainda tem o hambúrguer, batata frita, tudo isso limitado. Parece ser mais interessante agora, né, Júlia? Exato, não é só uma balada, né? Tem todo um espetáculo, uma comidinha, né? Daí já chama um pouco mais a nossa barriga, né? Já muda um pouco o cenário. Mas ó, lá tem outra também. E ali na frente tem uma que eu acho bem engraçado lá, Júlia. Mostra lá, ó. El Oasis del Perreo. Isso aí é um... Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas é um termo de reggaeton, assim. El Oasis del Perreo. Traduzam aí, só não literalmente, por favor. E vocês viram que ele passou ali o preço pra gente da balada em dólar, né? E na verdade que nessa região aqui é bastante comum você encontrar os passeios, algumas dessas experiências, né? E eles falam o valor em dólar. E até uma outra curiosidade é que quando você vai em um restaurante ou então num supermercado, não só aqui na zona hoteleira, mas na parte central também, Cancún, assim, no geral, tem às vezes uma plaquinha no caixa com a cotação do dólar do dia. E aí um dia a gente parou para perguntar, né, o porquê disso, enfim, se dava para pagar com dólar. Falaram que sim, que dá para pagar com dólar em papel, né, em efetivo. E isso muito porque tem muito turista, que é gringo, né, que é americano, e essa é a moeda deles, então facilita para eles não terem que converter para pesos nem nada do tipo. E também porque muitas das pessoas que trabalham aqui recebem gorjeta em dólar. Mas a nossa sugestão sincera para quem é brasileiro e não recebe em dólar, não tem dólares assim tão fácil, é utilizar um cartão internacional de débito. A gente recomenda a Nomad, que acompanha a gente em todas as viagens, e é muito prático, porque você coloca reais no aplicativo, converte para dólar, e aí chega na hora de pagar, é só aproximar o cartão, pode ser até mesmo direto do celular, né, por aproximação, então é muito mais prático. E para incentivar, a gente está deixando aí um cupom na tela, que você ganha até $20 de cashback na primeira conversão. Então fica aí a nossa recomendação, a gente realmente usa a Nomad em todas as nossas viagens e aqui também. E olha só os contrastes aqui da zona hoteleira, a gente entrou numa ruazinha aleatória pra ver o que tinha e do nada tá meio em construção, não sei, tá feio, tá estranho, tá estranho. E a gente tá bem na frente aqui da entrada da Playa Forum, né? Na frente do Cogobongo. E isso é um pouco daquilo que a gente comentou, né? Que às vezes tu tá num lugar lá que é super bonito, mas ali no cantinho pode ter algo feio, algo abandonado, por exemplo. Isso a gente notou bastante, que tem várias construções que estão abandonadas, fechadas, assim. Não parece que estão passando por uma renovação, nem nada. Isso, qualquer pessoa que vir para cá e andar um pouco vai concordar 100% com a gente. Porém, ao mesmo tempo que tem essas regiões mais feias, tem coisas assim luxuosas, fora da realidade. Cara, a praia, velho. A praia é um negócio, sinceramente, indescritível, tá? E aqui a gente achou, até de curioso, ó, esse Las Quecas, que é um restaurante de quesadillas bem econômico, que tem lá no centro e a gente não sabia que tinha aqui nessa região também. Ó, cada quesadilla sai por 26. É um preço bem bom. Até algumas promoções, né? O cardápio completo, quem quiser ir pode fazer a conversão. Mas aqui nessa região tem bastante restaurante que é mais, digamos assim, gourmetzinho, né? É mais difícil de encontrar opções assim super econômicas como você encontra na região central. A gente já fez um vídeo lá, então já tem até um preço ali de um restaurante que a gente comeu por lá. Um taco tava aproximadamente 25 pesos. Pra cá você encontra por uns 40. 40 na média, assim. É. Se tu não for numa barraquinha dessa ou em algo muito escondido, vai ser uns 40 pesos. Ó, e se liga nessa rua aqui. Bastante comércio, bastante restaurante. Olá. Graças. Como a gente comentou, o pessoal chamando, já
é uma pegada um pouco diferente. Isso que hoje é uma segunda-feira de carnaval, então eu não sei como é que estão os planos da galera aqui de Cancún, mas me parece que tá um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo do que nos demais dias quando a gente veio, né, Júlia? Sim, total. Por exemplo, teve um sábado que a gente veio que tava lotado. É, porque como tem ali o transporte público que a gente mostrou, muitas das pessoas que moram em Cancún, moram ali na parte central, vêm pra cá aproveitar a praia também, não é? Por mais que é uma zona turística, né, não são só turistas que frequentam aqui. Então isso, num final de semana, acaba sendo um pouco mais movimentado, assim, né? Todo mundo vem pra praia, assim, eu acho que é o melhor plano que tem pra fazer aqui em Cancún, né? Então é inevitável. E de novo, naquele assunto de ser caminhável ou não, ela é e não é, tá? Porque ao mesmo tempo que tu tá caminhando pela calçada aqui, parece que já acabou a minha opção de calçada e começaram só as ruas para os carros. E lá do outro lado, ó, sim, tem uma faixa pequena que vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui, chega uma hora que ela acaba, mas onde normalmente a galera anda é na ciclofaixa, é no caminho da bicicleta, porque isso dali sim segue toda a vida, que nem os blumenauenses falam. Segue toda a vida. Não, e a faixa ainda é dupla, né? O que acaba facilitando, porque se vem uma bicicleta, você acaba não atrapalhando tanto, né? Então é tranquilo de andar onde não se pode andar, né? Mas aqui tem muito estacionamento, então realmente é um lugar que te pune por andar a pé, mas te favorece andar de carro, sabe? Mas convenhamos, né, Júlia? Quem tá lá dentro de um resort, alguma coisa assim, dificilmente vai vir aqui para essa região. Vai sair no máximo ali do resort para ir pra praia, ou para pegar e sair para almoçar, para jantar. Mas esse rolê que a gente está fazendo aqui, contornando, é um lugar que não tem muito porquê, né? Total, é. Tudo que a pessoa precisa já tá ali na parte que é mais acessível, assim, né? Não precisa caminhar tanto, explorar tanto essa área, né? Então faz mais sentido só ficar do hotel pra praia, da praia pro hotel. E olha só, aqui a gente voltou então para a rua principal, né? Seguindo reto aqui, daria lá no centro de Cancún, então por isso que a gente vê bastante movimento, seja da galera saindo do trabalho, ou só realmente voltando para casa depois de um dia de praia. É uma região bastante movimentada, acho que é um dos principais centrinhos aqui dessa parte hoteleira, né? E ali dá acesso a uma praia que é bem conhecida e muito fácil de chegar, né? Principalmente para quem está chegando aí no seu primeiro dia, porque é uma praia que fica justo em frente ao ponto de ônibus. E galera, é isso então, demos o nosso rolê, levamos vocês juntos, estamos aqui próximo já de pegar o ônibus para voltar para casa. Cara, é um lugar muito grande, tem muita coisa para mostrar, a gente não conseguiria fazer tudo em um vídeo só, por isso que a gente fez vários vídeos daqui, sim, né? Ah, gostou desse, quer ver outro? Olha aí no canal, tem bastante coisa legal, inclusive essa praia aqui que a gente não mostrou nesse vídeo, é a Praia Caracol, mas a gente mostrou em um dos outros vídeos que a gente fez aqui. No mais, né, Júlia? É isso, deixe seu like, deixe seu comentário. Se tiver alguma indicação sobre o México no geral, deixa aí, que quem sabe alguém tá lendo comentários, já se aproveita disso também. Então, no mais, se inscreve, deixa o like, comenta aí. Beijão e até qualquer dia por aí.